Nesse momento nós vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos 14. Eu lerei do 32 ao 42, mas hoje nós vamos pregar até o 36. Nós vamos ler todo o texto e nós vamos dividir esse texto. Muito conteúdo teológico aqui e nós não precisamos de ter pressa, né? Se Deus fez o mundo em 6 dias, a gente não precisa de acabar o livro em um dia só, né? Então vamos com calma para a gente aprender. Então Marcos 14, 32 a 42, e eu vou pregar hoje até o 36. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: Ainda dormis e repousais? Basta! Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Vamos orar. Nosso Deus, Pai Celeste, ao ler esse texto, nós já somos tomados de vergonha, porque quantas vezes nós pecamos e nós não entristecemos pelo pecado como deveríamos. Esse texto nos mostra o quão horrendo é o pecado e o quão terrível é a tua ira sobre o pecado. Por isso nós vemos o nosso Senhor aqui antecipadamente sofrendo esse horror que de maneira cabal era nosso, e horror que deveria existir em nós hoje pelo fato de nós pecarmos contra o Senhor. Por isso, antes de mais nada, tenha misericórdia de nós pobres pecadores. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia dos meus irmãos. Quantas vezes nós nos deliciamos no pecado, e que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Eu te imploro também perdão, porque quantas vezes nós somos soberbos e nós não nos prostramos ante ao escabelo dos teus pés em humildade. E eu te imploro também, Deus, que o Senhor fale ao nosso coração para que essa realidade mude nas nossas vidas, para que nós sintamos o peso do pecado, que nós nos entristeçamos de fato pelo pecado, e também que nós olhemos para Cristo como solução do nosso pecado. Ele sim levou esse pecado na cruz, Ele sim sofreu por causa do pecado que era nosso, e que então, ó Deus, nós venhamos a viver uma vida que louva, que glorifica o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que esse sermão nos leve a estas coisas. Me ajude a expor com humildade, com amor, com sabedoria esse sermão, e ajude os seus filhos agora, meus irmãos, os filhos que o Senhor me deu também, espiritualmente falando, a prestarem atenção na palavra, a estarem velando
às portas da sabedoria, para que Cristo, a verdadeira sabedoria do Senhor, habite abundantemente no nosso coração, ó Senhor, e que tudo isso venha concorrer para honrar o Senhor, para glorificar o Senhor, não a nós, mas ao Senhor, seja a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos queridos, antes de nós vermos o contexto e entrarmos no texto, é interessante como que nós às vezes somos exagerados nas coisas, e exagerados até de uma forma pecaminosa. Às vezes quando você está com fome, uma das expressões que você usa é: estou morrendo de fome. Interessante que alguns meses atrás nós estávamos estudando o livro Mulheres Sábias, lá de Provérbios, e nós aprendemos isso aqui juntamente com as mulheres, como nós somos exagerados e como nós avultamos as nossas mazelas. E esse texto é interessante porque muitas pessoas no seu sofrimento dizem assim: esse momento que eu estou passando é o meu Getsêmani. E essas pessoas não têm a mínima noção do que elas estão falando. E elas não têm a mínima noção de quão pequeno é o sofrimento delas diante do sofrimento que Cristo Jesus passou nesse jardim e passou na cruz do Calvário. E na verdade, meus irmãos, nós deveríamos ser gratos pelos nossos sofrimentos. Tiago disse: tende por motivo de toda alegria o passardes por provações, por sofrimentos, porque são eles que provam a nossa fé, são eles que Deus usa para lapidar o nosso coração. Então, ao meditar nesse texto hoje, que nós vejamos o quão exagerados nós somos, o quão autocompassivos nós somos, o quão, complacentes conosco em relação ao sofrimento nós somos, e nós foquemos aqui no verdadeiro sofrimento que era nosso, que nós deveríamos, e que Deus, de maneira tão linda, tão amorosa, sustou sobre nós com a sua misericórdia, que era o sofrimento da ira de Deus, do cálice da ira de Deus. O que está acontecendo aqui nessa cena e o que ela ensina? Nós vimos que Jesus estava há pouco no cenáculo com os discípulos, dando a eles o sacramento da nova aliança, a Santa Ceia, que faria memória da morte dele, ou seja, que apontaria para a sua morte vicária, substitutiva. Jesus, com aquele sacramento, nós já aprendemos bastante sobre ele, estava ensinando a realidade salvífica dos discípulos, que passava pela sua morte como cordeiro, como aquele que morreria em prol dos seus discípulos. Depois nós vimos que Jesus disse aos seus discípulos, nós não sabemos se no cenáculo ou no caminho para o Monte das Oliveiras, há uma discussão entre os teólogos sobre isso, mas independentemente de aonde ocorreu, o que Jesus disse é que eles todos haveriam de deixá-lo naquela noite. E nós vimos que no orgulho de Pedro, ele disse: jamais te deixarei, se preciso eu vou morrer com o Senhor. E todos eles, feridos porque haviam sido acusados por Pedro, que eles eram inferiores, tomaram também a mesma sentença: se preciso for, morreremos com o Senhor. E agora então nós chegamos nesse jardim chamado Getsêmani, e o que os versos 32 a 36 que eu vou expor aqui hoje nos ensinam? Ensinam que Jesus sofre antecipadamente em sua alma os terrores da ira de Deus contra o nosso pecado. Jesus então antecipa o sofrimento da cruz do Calvário ali no Getsêmani. O Getsêmani então é um grande teste de fé, um grande teste
para Jesus ir para a cruz. Ele aqui está sendo testado, tentado, para ver se ele vai para a cruz ou se ele não vai para a cruz. E ali, nesse momento, ele antecipadamente, ele sofre na alma os terrores da ira de Deus contra o pecado. Vamos aprender sobre isso? Diz o verso 32: então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Marcos nos ensina agora que a caminhada de Jesus até o Monte das Oliveiras o levou até esse lugar chamado Getsêmani. Esse lugar, segundo os estudiosos, era um jardim que ficava no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras era assim chamado pela quantidade massiva de olivas que havia ali, e o Getsêmani era um lugar nesse monte onde era prensado as olivas para se dar o azeite, tanto para o consumo local quanto também para vender. Então era um lugar conhecido, onde as olivas eram prensadas, onde se fabricava o azeite. E esse lugar é interessante que ele ficava entre o ribeiro de Cedron e o pico do Monte das Oliveiras. Então ficava ali no meio daquele bosque. Geograficamente hoje, olhando para Jerusalém, a gente não sabe onde fica, porque a invasão romana, os romanos em 18 dias eles destruíram esse lugar, ele deixou de existir, eles cortaram todas as árvores, eles aplanaram tudo aquilo lá, então esse lugar não existe mais hoje. Tem gente que fala, fica em tal lugar, fica em tal lugar. Meus irmãos, isso está a metros de terra, nós não sabemos onde fica. Mas o que nós aprendemos aqui? Em primeiro lugar, o próprio nome aqui aponta para algo interessante que aconteceria. Getsêmani significa um lugar onde se prensa, onde se faz o azeite. De certa maneira, aquele nome apontava o que ia acontecer com Cristo na cruz, mas também aqui agora. A experiência que Cristo passaria aqui agora seria de uma grande prensa na sua alma. Ele seria pressionado, prensado pela ira de Deus que ia cair sobre os pecadores. Então, antecipadamente aqui, Jesus vai estar sendo prensado pela ira de Deus. Ele vai sentir todo o peso da ira de Deus. Imagine uma pessoa colocando todo o peso dela em cima de você, mas uma pessoa pesada, né? Aquelas pessoas musculosas, fortonas, né? 120 quilos, ela pressionando você. É isso que ia acontecer na alma de Jesus. Em segundo lugar, é interessante ele estar nesse lugar, porque esse lugar ele tem um eco histórico nas Escrituras. Como eu disse, o jardim fica entre o ribeiro de Cedron e o pico do Monte das Oliveiras. E por que isso é significativo? Isso nos remete a um episódio que aconteceu na Bíblia 1000 anos antes, quando Davi pecou, matando Urias e adulterando com Batseba. Deus proporcionou o juízo na família de Davi através do seu filho Absalão. E Davi, para poupar a sua vida, dos seus seguidores e a vida do reino, por assim dizer, ou seja, ele continuar rei, ele teve que fugir de Jerusalém e ele passou o ribeiro de Cedron. Então aquele homem fugiu por conta dos seus pecados, atravessando esse pequeno ribeiro. Agora, de maneira a ecoar esse evento, mas ao contrário, Jesus faz o seguinte: ele cruza o ribeiro de Cedron, mas indo de encontro ao seu sofrimento, mas não um sofrimento causado pelos seus pecados, um sofrimento causado pelos nossos pecados, mostrando que de fato o rei que nós precisávamos não era Davi ou qualquer outro rei do Antigo Testamento. O rei que nós precisamos, que enfrentaria o pecado, a ira de Deus para nos salvar e não fugiria desse juízo, seria o Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aqui essa lição importante. E aí veja que nesse momento Jesus deixa os discípulos e adianta-se para orar. E aqui também nós temos um outro eco das Escrituras. Você deve se lembrar, na época que Jacó foi se encontrar com Esaú,
ele fez o mesmo, ele deixou a sua família à parte, foi até o Val do Jaboque, e lá lutou com o anjo do Senhor, e lá o nome dele foi transmutado de Jacó para Israel, príncipe com Deus. Jesus aqui, ecoando o pai Jacó, faz o mesmo, ele deixa os seus discípulos e vai enfrentar o perigo sozinho, vai enfrentar a luta sozinho, luta para nossa salvação. Então Jesus agora deixa os discípulos para trás, e ele vai nos dar esse exemplo de piedade, de alguém que não foge das consequências, de alguém que não foge daquilo que ele tem que fazer. E ele então, ao deixar os discípulos, ele vai orar. E é interessante isso porque Jesus nos ensina a enfrentar os momentos de crise, os momentos difíceis, através não da nossa força, não do nosso braço, não daquilo que a gente acha que a gente pode fazer, mas através da oração. Jesus, meus irmãos, quando esteve para escolher os apóstolos, ele orou uma noite inteira. Jesus, quando ele havia multiplicado pães e peixes, e a multidão estava ali agitada, as pessoas queriam fazê-lo rei, ele manda os discípulos embora e ele ora uma noite inteira. Jesus, quando os discípulos começaram a procurá-lo, falando: olha, a multidão quer ver o Senhor, a multidão quer curas, Jesus se refugiou e orou uma noite inteira. É interessante então que nos momentos de grande provação, tentação, no ministério de Jesus, o que ele fazia? Ele orava, ele recorria ao Pai em oração. Jesus aqui então vai se preparar para aquilo que ele vai passar, tanto no Getsêmani quanto na cruz, preparar por meio de oração. E aqui nós vemos um contraste entre Jesus e os discípulos na cena anterior. Jesus disse: vocês vão me deixar. Os discípulos, ao invés de pedir misericórdia, como eu salientei no sermão passado, ao invés de recorrer a Deus em oração, eles bateram no peito, no auge do orgulho deles, e disseram: nós jamais vamos fazer isso. Jesus agora está caminhando para a cruz, para o momento climático do ministério dele, para o momento em que ele vai sorver a ira de Deus, um momento muito intrincado, tanto para o corpo quanto para a alma. E Jesus, meus irmãos, mesmo sendo Deus, e a sua natureza humana sendo sustentada pela sua natureza divina, Jesus não procede de maneira orgulhosa, prepotente, ele vai orar, nos deixando essa lição importante da oração, a lição que nós devemos sempre recorrer a Deus em oração, nos momentos de crise, nos momentos nevrálgicos da vida, nos momentos de grandes decisões, nós sempre devemos nos ajoelhar e orar. E este é o verdadeiro príncipe com Deus. Deus não ia tocar a coxa de Jesus, Deus ia tocar todo o corpo e a alma de Jesus. Então ele luta em oração. Verso 33: levando consigo Pedro, Tiago e João, ele começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Diz o texto então que Jesus deixa agora os outros 8 discípulos e leva consigo esses 3 discípulos. E a pergunta é: por qual motivo Jesus fez isso? Por que Jesus levou só Pedro, Tiago e João? A primeira resposta para a gente é que Jesus havia chamado Pedro, Tiago e João para testemunhar as coisas mais importantes do ministério dele. Jesus, quando ressuscitou, por exemplo, a filha de Jairo, quais eram as testemunhas? Pedro, Tiago e João. Jesus, quando subiu ao monte e foi transfigurado diante dos discípulos, e a sua glória, que havia sido aquecida, que estava ali debaixo da humanidade, escondida, foi demonstrada, quais eram as testemunhas? Pedro, Tiago e João.
Só que veja que coisa interessante, até agora, esses homens, eles vivenciaram coisas gloriosas, coisas que nós olhamos e nos fascinam. Eles tinham visto Jesus ressuscitar uma pessoa, tinham visto Jesus subir ao monte e ser glorificado, ou mostrar a sua glória, viram ali os profetas junto de Jesus, o Pai falando, tu és meu filho. Só que agora eles vão ser chamados para testificar algo que eles não queriam que Jesus passasse. Você deve se lembrar que quando Pedro confessou, tu és o Cristo, Jesus disse, eu vou sofrer. E Pedro disse, Jesus, de jeito nenhum, o Senhor não precisa disso, não vai sofrer, Senhor. E Jesus teve que falar, arreda Satanás. Eles não admitiam um Messias sofredor, alguém que se humilhava. Eles só pensavam no Messias vitorioso, guerreiro, potente, como aqueles reis antigos, Davi, o rei guerreiro. Então agora esses homens são chamados para testemunhar, digamos assim, o lado duro do ministério de Jesus, o sofrimento que ele ia passar. Eles iam ver, testemunhar de antemão a alma de Jesus, o corpo de Jesus sendo pressionado pela ira de Deus. Em segundo lugar, por que esses homens? A escolha deles aqui, além deles serem essas testemunhas anteriores, tinha a ver com a promessa que esses homens tinham feito antes. Se você lembrar comigo, lá no capítulo 10 de Marcos, do verso 35 ao 45, acontece algo inusitado. João e Tiago, seu irmão, junto com a mãezinha deles, chegam até Jesus e pedem para Jesus, Senhor, quando o Senhor voltar em glória, deixa a gente sentar uma à direita e uma à esquerda do seu trono. E Jesus respondeu para eles, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? E aí eles disseram, podemos. E eles não tinham a mínima noção do que eles estavam falando. É nesse momento aqui que eles vão ter noção do que eles tinham falado. Outra pessoa, Pedro, quando Jesus disse, todos vocês vão me deixar, Pedro olhou para os outros de maneira altiva e falou assim, esses aí, essas porcaria aí, esses aí, pode deixar o Senhor. Eu se precisar eu morro, se precisar eu estou junto com o Senhor para o que der e vier. Ele também não tinha a mínima noção do tipo de morte que Jesus ia passar. Foram esses três homens que fizeram as promessas mais veementes, mais avultadas, com maior orgulho e peso no coração, nós vamos passar. Então Jesus agora chama esses três para testemunhar o que vai acontecer, para que eles tomem consciência de que as suas promessas eram infundadas. Eles vão ver então, naquela luta, o batismo de sangue, o batismo da ira de Deus, o cálice amargo que estava sobre Jesus, e aí eles tomariam consciência, nós falamos bobagem. Por isso que um puritano, ao falar sobre esse texto, ele diz algo muito interessante, é adequado que aqueles que são mais confiantes, sejam primeiramente postos à prova, para que possam perceber a sua própria tolice e fraqueza. Esses homens que fizeram as maiores promessas, iam perceber quão tolos, quão fracos, quão bobos eles foram, de falar coisas sem conhecimento. E veja que Marcos agora começa a mostrar o que esses discípulos estão vendo. Diz o texto que Jesus foi tomado de pavor. Essa expressão no grego é muito significativa, pois ela indica algo de um grande espanto, uma grande escuridão. Na versão grega do Antigo Testamento, essa mesma expressão é usada quando Abraão foi firmar, ou Deus foi firmar a aliança com Abraão, e ele mandou colocar aqueles animaizinhos, e ele deveria passar no meio, mas ele é tomado de sono, diz que cai uma grande escuridão. É a mesma expressão aqui no grego.
ou seja, uma grande escuridão caiu sobre Jesus. O que Marcos está nos ensinando para a gente é algo de extremo pesar, algo extremamente assustador caiu sobre Jesus. O que ele está mostrando para a gente é que os terrores de Deus se colocaram em fila contra Jesus. E Jesus, ao invés de repelir, ele se permitiu contemplar todos aqueles terrores com toda a intensidade. Eu vou dar um exemplo aqui bobo. Sabe quando você não gosta de filme de terror, né? Alguém chama você para assistir um filme de terror, e aí você fala assim, não posso dar um de covarde, vou lá, né? E aí você começa a assistir, você põe a mão assim e abre só um pouquinho, para ver, você vê de soslaio, né? A ideia é essa, né? Ou seja, você tampou aquele horror. Jesus não fez isso. Ele tomou todo aquele horror, toda aquela tristeza, e começou a suportar isso nessa ocasião. E veja, meus irmãos, que contraste que existe nisso, porque ninguém nunca provou tamanha dor, sofrimento no corpo e na alma como Jesus. Por outro lado, ninguém nunca provou as intensidades da graça de Deus, a intensidade da eternidade e a percepção plena das coisas espirituais como Jesus. Então ele está nos dois extremos, nos dois espectros. Ele viveu as duas realidades diametralmente opostas. Ninguém experimentou tamanho deleite, tamanho prazer, tamanho conhecimento das coisas espirituais, e também ninguém no corpo dessa morte experimentou a maior intensidade da ira de Deus no presente estado. E quando Marcos nos registra isso, a ideia aqui, que mesmo que esse pavor estivesse sobre Jesus, não havia desordem, não havia comoção no estado de espírito de Cristo, de maneira que a alma dele estivesse tumultuada. Não, ele estava sofrendo, mas Jesus estava controlado. Apesar de estar debaixo das trevas da ira de Deus, Jesus estava pleno, consciente, controlado. E por que isso acontece? Porque Jesus não possuía uma natureza corrupta. E ao não possuir uma natureza corrupta, o tipo de sentimento que tomou Jesus foi um pavor, uma tristeza, um sofrimento santo e não desordenado. Jesus aqui não tinha uma tristeza desordenada e uma tristeza que às vezes nós temos com santidade e logo em seguida já vem coisas pecaminosas. Sabe quando você se dá conta às vezes do pecado e se arrepende, confessa o pecado, e você está ali passando por um sentimento intenso de confissão, de arrependimento, mas logo em seguida lhe vem algo pecaminoso na sua mente? Jesus não tinha isso. Jesus não tinha essa mistura de sentimentos. Em Cristo não é como nós. Todos os sentimentos dele estão sempre em perfeita ordem. E aqui, ao ser feito pecador pelos crentes, ao sofrer toda aquela ira, a antecipação dela, não havia mistura no coração de Jesus. Pense o seguinte: pense no coração humano como um copo de água. Agora pense que nesse copo de água existe uma farinha de mandioca decantada lá embaixo no copo, significando os nossos sentimentos pecaminosos, nosso pecado guardado. Quando você agita esse copo com sofrimento, o pecado vem à tona. Nós murmuramos, nós reclamamos, nós julgamos que Deus é injusto. Não é assim? No copo do coração de Jesus só tinha água pura, e quando a água pura é agitada, continua sendo água pura. É assim que estava o coração de Jesus. Mesmo provando toda a intensidade daquela dor, não havia impureza no provar daquilo. Mesmo ele provando toda a ira de Deus contra o pecado, Jesus prova isso de uma maneira, meus irmãos, que nós nunca vamos saber o que é. Sabe por quê? Hoje
nós provamos das durezas do pecado, do sentimento ruim que o pecado produz. No entanto, nosso coração ainda é misturado com o pecado. O nosso coração ainda não é totalmente pleno. E o dia que o nosso coração for totalmente purificado, que vai ser na volta do Senhor Jesus Cristo, você não vai sentir mais o pecado. Então você nunca vai saber de maneira exata o que Jesus está passando aqui, o horror que é isso. Mas isso não quer dizer então que nós não devemos sofrer pelo pecado, vislumbrar o quão horrendo e grotesco ele é. E veja que quando Jesus está passando por isso, os três estão vendo, os três estão entendendo agora. Era isso que ele queria dizer sobre a sua morte, era isso que ele queria dizer sobre o cálice. E agora eles iam refletir, ver, testemunhar o quão irrefletidos eles falaram antes sobre o provar da morte de Jesus, sobre o provar do cálice de Jesus. Verso 34, Jesus agora fala o que está acontecendo. Marcos narrou, agora ele registra a fala e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Depois de Marcos nos contar o que estava acontecendo, Marcos fez questão de trazer a fala de Jesus, e Jesus falando o que estava acontecendo na sua alma. E ele disse em primeiro lugar: minha alma está profundamente triste até a morte. A questão é, o que significa isso? Em primeiro lugar, nós temos que aprender aqui que quando Jesus disse a minha alma está profundamente triste, isso aponta direto para a humanidade de Jesus. Meus irmãos, Jesus era um ser humano, sua constituição essencial era como a nossa. Jesus é composto de corpo e alma, como nós somos. A parte imaterial dele, tirando o pecado, é igual à nossa. A parte material de Jesus é igual à nossa. Jesus tinha um corpo como você tem, Jesus tinha uma alma como você tem. A única grande diferença é que ele não tinha pecado. O pecado não estava no coração dele, e o pecado então não podia se manifestar por meio do corpo dele, porque não tinha na alma, não tinha no coração. Mas a alma dele era racional como a sua. Jesus pensava como você, Jesus sentia dor como você, Jesus sentia as tristezas como você, Jesus tinha desejos como você, Jesus planejava as coisas como você. Claro, tirando o pecado, viu? Tira a parte pecaminosa de tudo isso. Então, o coração, a mente de Jesus, o corpo de Jesus, tudo era como o nosso. E por que, queridos irmãos, isso é importante? Porque sem isso não haveria salvação. Para Jesus nos salvar, ele tinha que ser um ser humano igualzinho nós somos. O autor de Hebreus, ele diz isso, que para nos salvar, ele tinha que ser igual a gente, em carne e osso. Jesus, meus irmãos, para morrer nos substituindo, ele não poderia ser somente Deus. Primeiro, porque Deus não morre. Jesus não poderia ser um ser humano que não tinha alma, que a parte imaterial dele era a parte divina. Jesus tinha que ter corpo e alma, porque nós seres humanos somos corpo e alma. Então, para nos substituir, ele tinha que ser igualzinho a gente. Isso é essencial para a salvação. Como eu disse, não haveria salvação. E aqui, meus irmãos, quando Marcos registra isso, é interessante porque havia naquela época da igreja dos apóstolos uma heresia que estava surgindo, chamado docetismo, do verbo grego dokel, parece. Quando o evangelho foi entrando no meio dos gentios, os gentios, que eram uma cultura romana, helenista, eles não aceitavam
que Jesus poderia ser de fato um homem como nós somos, porque para eles a matéria era má. Então Jesus se encarnar, Jesus se tornar como um de nós, para eles era loucura. E aqui as Escrituras está deixando claro para nós, nós não podemos ser heréticos com relação a isso. Por isso que João disse, o espírito do anticristo são aqueles que não confirmam que Jesus veio em carne. Ele está falando dessa doutrina herética que negava a única chance da nossa salvação: Jesus sofrer no corpo e na alma. Em segundo lugar, Jesus disse que ele estava profundamente triste. E qual é o motivo de Jesus estar profundamente triste aqui agora? Perceba que Jesus está se preparando para a cruz. Naquela cruz ele se fez pecado por nós. Então o motivo do seu sofrimento é que o nosso pecado ia ser imputado cabalmente a Jesus, e isso deixou Jesus profundamente triste, porque eu e você, a gente não sabe o que é santo, nós não temos a mínima noção do que é ser santo e ter pecado lançado sobre nós. Nós não temos a mínima noção quão malignos são os nossos pecados e o quão grande é o sofrimento que os pecados merecem. Então agora, quando essa pecaminosidade está sendo lançada sobre Jesus, ele se sentiu ali terrível, porque ele é completamente santo. Ele se sentiu extremamente pressionado. E veja, Jesus ama a Deus de maneira plena e ama o próximo que é destruído pelo pecado de maneira plena. Então agora ele está sofrendo isso, a falta de amor que nós temos para com Deus, a falta de amor que nós temos para com o próximo. Tudo isso estava pressionando Jesus e deixando Jesus profundamente triste. O que está acontecendo aqui é o que Isaías disse: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O que está acontecendo então é que Jesus está profundamente enfraquecido pelas nossas iniquidades. Elas estavam pesando sobre ele, elas estavam levando a alma dele a uma grande comoção por causa da sua santidade e do pecado colocado sobre ele. Além disso, Jesus se fez maldição por nós. Jesus se fez um maldito por nós. Ele não era para ser maldito, porque maldito é todo aquele que não permanece nas coisas do livro da lei para praticá-las. Ele obedeceu plenamente, ele não merecia ser maldito, mas a nossa maldição foi transferida sobre ele como nosso fiador. Ele se tornou então garantia da nossa salvação, porque a maldição do pecado, a maldição da punição do pecado estava sobre Jesus, e isso levou Jesus a ficar profundamente triste. E ele então se rende a essas tristezas, se deixa ficar debaixo dessa carga, e ele ficaria assim até a hora que na cruz ele dissesse: está consumado, e rendesse o espírito. Essa carga estaria sobre ele. Às vezes, quando a gente lê Isaías, e vê Jesus naquela cruz, Isaías escrevendo que as pessoas não viam nele formosura alguma, nós esquecemos que o Salmo 45 diz que ele era o mais belo dos filhos dos homens. Então, como que o mais belo dos filhos dos homens se tornou alguém sem formosura, alguém que nós olhamos e não damos beleza e importância para ele? Como? O peso do pecado, a ira de Deus estava sobre ele. Pecado
acaba com a gente. Você já viu aquelas pessoas que vivem uma vida pecaminosa e você olha para elas, quantos anos você tem, meu filho? 35, aí parece ter 70. Pecado acaba com a pessoa, enquanto piedade traz beleza. Lembra de Sara, com 90 anos, e o povo olhava para ela e achava ela linda? Piedade traz beleza. Pecado destrói o ser humano, acaba com o ser humano, e foi isso que Jesus se colocou debaixo, e ele estava ali provando o que o autor de Hebreus diz lá no capítulo 2, verso 9, o pavor da morte. Por isso Jesus está dizendo, estou profundamente triste. Ele estava bebendo o cálice da ira de Deus, a tristeza da morte o abateu. A questão é, que morte que nós estamos falando? A morte física? Não, nós não estamos falando da morte física aqui, da morte eterna no lugar do seu povo. William Hendricks, ao falar sobre esse texto, ele diz, Jesus estava sofrendo a morte eterna no lugar do seu povo, para expiação pelos seus pecados, e estava vindo sobre Jesus, com muita intensidade, a ira de Deus, e esta é a explicação do texto, até a morte, ele carregou esse fardo sozinho, da morte eterna. Então quando nós olhamos aqui, estou triste até a morte, Jesus não estava falando da morte física dele, Jesus estava falando da morte eterna, que era de cada um dos crentes, e que caiu sobre ele. O que é a morte eterna? O inferno. Para dizer isso de maneira diferente, o inferno como ele é, visitou Jesus no Getsêmani. O inferno como ele é, visitou Jesus na cruz do Calvário, no Gólgota. Jesus experimentou todo o inferno que é meu, que é seu, e de todos os crentes que sempre existiram, desde o começo do mundo até o fim, naquela cruz. E é isso que ele estava antecipando aqui, bebendo aqui. Por isso ele diz, estou profundamente triste até a morte. Ele estava sofrendo a pressão do corpo e na alma da morte eterna, que é minha e que é sua. E ele então chama os discípulos e diz, vigiem, vigiem. Jesus falou isso porque Jesus sabia que eles iam cair, Jesus já tinha avisado eles, e Jesus então queria que eles vigiassem para não cair em tentação. Algumas pessoas vão dizer assim, Jesus queria companhia. Meus irmãos, o que Jesus vai passar aqui, ele tem que passar sozinho. Não existe companhia para sorver a ira de Deus. Se ele sorvesse isso em companhia, significa que nós também recebemos a ira de Deus. Por isso que a gente tem que ficar esperto sobre o que a gente fala, sobre o que a gente canta. Eu já ensinei isso para os irmãos. Lembra daquele cântico? Para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, fica à vontade, você vai para o inferno, porque o que Jesus sofreu no Getsêmani na cruz foi o que? Inferno, fica à vontade para ir. A gente não pode cantar essas bobagens, tem que entender a teologia do que está acontecendo. Por isso ele manda os discípulos, ó, vigiem, mas ele não quer companhia, não é que ele quer consolo, conforto, ele quer buscar nos discípulos algo que eles não podiam fazer, ele quer que eles entendam a necessidade de vigiar, porque eles haveriam de cair. Jesus está tentando aqui impactar o coração deles diante de tudo aquilo, para que eles pensem o seguinte, é isso que nós falamos que nós vamos passar por Jesus? Nós não damos conta, então vamos orar. Vigiem. Verso 35, adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Marcos nos mostra que Jesus adiantou-se, então ele deixou lá os 8, agora deixou os 3 e foi mais adiante. Lucas disse que foi um tiro de pedra, ou seja, alguns poucos metros. Os discípulos poderiam ver o que Jesus estava orando, ouvir o que ele estava orando naquele momento. E aqui nós tiramos uma lição importante. Jesus foi orar sozinho. Hoje, com a nossa vida corrida,
a gente quer, digamos assim, né, resumir a nossa vida espiritual em poucos momentos, né? Então você pensa assim: olha, eu tenho que fazer culto doméstico, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar. Então eu faço isso quando? No culto doméstico. Então eu não faço isso individualmente, de maneira nenhuma. Nunca a Bíblia nos desobriga do nosso dever pessoal de devoção a Deus. E Jesus está aqui seguindo à risca o que ele ensinou para os discípulos. Jesus já havia ensinado para os discípulos que nós devemos entrar no nosso quarto sozinhos, fechar a nossa porta, nos reservar com o Pai, e em secreto o Pai nos vê orando sozinhos. Jesus aqui, claro, não tinha um quarto e uma porta para fechar, mas ele vai orar sozinho, mostrando o quão importante para nós é a oração em secreto, o quão importante para nós é nós individualmente buscarmos a face de Deus, porque lá em secreto o nosso Pai haverá de nos recompensar, e sobretudo fazer isso em meio às crises. Eu sei que nós precisamos de pessoas para passar nas crises. Paulo disse: carregai as cargas uns dos outros. Mas Jesus tinha que passar por isso de maneira solitária, e ele era o único ser humano capacitado em toda a história para orar aqui sozinho nesse momento, para expressar as suas profundas lutas na alma para o seu Pai. Por isso Jesus, depois de se afastar do grupo, se afasta do círculo íntimo, embora ele desejasse que eles vissem o que está acontecendo, mas ele precisava orar sozinho. E veja que tipo de oração. Jesus nos dá uma grande prova de humildade. Diz o texto que Jesus se prostrou com o rosto em terra. Em diversos momentos nesse evangelho e nos demais evangelhos nós vemos as pessoas correndo em direção a Jesus e se prostrando, pessoas agradecendo a Jesus, se prostrando. Pedro, Tiago e João, quando viram a glória de Jesus, se prostrando. E essa é a única vez na Bíblia que Jesus é descrito orando de joelhos, com a cara no pó. A única vez na Bíblia. Você pode ler todo o Novo Testamento. Claro, o resto não vai falar da história de Jesus, né? Mas os 4 evangelhos, e a única vez que é mostrado Jesus orando, aqui, prostrado, com o rosto em terra, é esse momento. E o que ele está demonstrando com isso? A máxima humildade perante o Pai. Você deve se lembrar que momentos antes, no cenáculo, Jesus havia orado olhando para o céu. Jesus olhou para o céu como um judeu orava. Jesus, meus irmãos, era um típico judeu, e ele orava como um judeu, e judeu não olha de cabeça baixa e com o olhinho fechado igual a gente faz. Por isso que é bobagem. Um dia você me vê orando de olho aberto, você fala assim: o pastor ora de olho aberto, ele sabe orar. Bobagem. Então quer dizer que Jesus não sabia orar? Como que a gente é bobo, né? Como a gente não sabe ler Bíblia, né? Só que Jesus tinha orado no cenáculo assim, ó, igual o judeu, ó, braço aberto, olho para o céu. Agora não. O que ele faz? Ele foge à postura típica de um judeu e ele prostra. Ele coloca a cara dele no pó, adequando-se à situação. O que a situação pedia dele? Humildade. E o que ele está demonstrando agora com essa postura de colocar a sua cara no pó? Humildade. Jesus sabia que, como havia sido profetizado que ele era o servo sofredor, o que ele tinha que fazer diante de Deus o Pai? Se humilhar, se submeter. Por isso Filipenses 2, 7 e 8 diz: a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo. A palavra servo aqui é doulos, escravo. Jesus se tornou um escravo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Quando Jesus agora coloca a cara no pó, lembre-se, colocar a cara no pó é humilhação.
Foi assim que Deus humilhou o homem: tu és pó e ao pó tornarás. Você é de origem humilde, você é pó. Jesus coloca a cara no pó agora, no chão. Lembre-se, ele é do céu, ele veio do céu, ele é o próprio Deus em carne, e ele mostra toda a sua humildade diante de Deus o Pai, nos dando essa preciosa lição. Nós precisamos ser humildes. Não havia espaço para orgulho, não há espaço para orgulho na vida cristã. E aquele que é o cristão por excelência, por assim dizer, né? Quem é o modelo perfeito de crente é Jesus, e ele então mostra essa atitude humilde, prostrado diante de Deus. E lembre-se, momentos antes, em todo o seu orgulho, os discípulos protestaram: nós não vamos te abandonar, nós vamos morrer com você, Senhor, a palavra está dizendo isso, mas nós não vamos cair. Eles mostraram todo o orgulho deles, protestando contra a palavra de Deus, que não pode cair. E aqui, Jesus, cumprindo a palavra de Deus, como servo sofredor, ele cai no pó. E o que ele estava falando? Se possível, fosse poupado daquela hora. Essa ideia de se possível aqui, tem a ver com a natureza humana de Jesus. Por quê? A natureza humana de Jesus é igual à nossa. Sendo igual à nossa, ela não é onisciente. Nós já vimos no sermão que Jesus proferiu sobre a queda de Jerusalém, ele falando que ele não saberia quando se daria a volta do Filho do Homem, mostrando que a natureza humana de Jesus era ignorante quanto a alguns fatos. Por isso, ao falar se possível, a ideia é que a natureza humana dele não sabia todas as possibilidades, todas as contingências. Por quê? Para a natureza divina não existe se possível. Para Deus só existe propósito, certo, algo que é firme, inabalável, imutável. Então Jesus, na sua natureza humana, ele recorreu aqui à sua ignorância na natureza humana. Se possível, lhe fosse poupada aquela hora. O que quer dizer esse aquela hora aqui? Jesus usou essa expressão algumas vezes antes no seu ministério, quando ele foi fazer os seus milagres, quando ele foi ressuscitar pessoas. Ele usou essa fraseologia também para falar da sua morte e ressurreição. Então aquela hora significa o quê? Que havia um tempo determinado para a sua morte, que Deus havia predestinado as coisas, como elas deveriam acontecer. Jesus, irmãos, ele cria na doutrina da predestinação, que alguns pastores dizem que é pecaminosa, que é até coisa do diabo. De jeito nenhum. Jesus cria e ensinava essa doutrina. Lá em Mateus 10, 29 e 30, ele diz: não se vendem 2 pardais por um asse, nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Jesus cria nessa doutrina que as pessoas têm dificuldade de entender, uma doutrina em que Deus predeterminou todas as coisas que acontecem. Meus irmãos, não existe atitude a esmo, não existe átomo perdido nesse mundo. Deus controla todas as coisas. Se Ele não controlasse todas as coisas, Ele seria como você. Você controla todas as coisas? Não. Quantas vezes você deu uma ordem para o seu filho e não te obedeceu? Que vergonha, né? Nem seu filho pequeno você dá conta de controlar. Sai na rua ali e manda um sujeito que você nunca viu, ajoelha. Ele vai lhe tacar uma bofetada na cara. Você não dá conta de nada. Deus, para ser Deus, Ele tem que ter controle de tudo. Absolutamente tudo. E quando Jesus diz, aquela hora, Ele está lembrando, Deus, Pai, tem um plano, tem algo que o Senhor determinou. Se possível, me poupe desse plano. Por quê? O que está acontecendo? O verso 36 vai nos ensinar por que Jesus quer ser poupado daquela hora, se possível. E dizia, Pai, tudo te é possível,
passa de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, e sim o que tu queres. Marcos agora, ele, no verso 35, ele mostrou o que Jesus estava orando, falou, narrou. Agora ele vai nos dar a oração de Jesus, palavra por palavra, para nós entendermos o que Jesus está pedindo. E você pode estar plenamente certo, antes de ver o conteúdo dessa oração, que não há maior comoção, maior energia, maior agonia, maior intensidade de oração do que essa. Por quê? Lá em Lucas 22, 44, Lucas disse que quando Jesus estava fazendo essa oração, o suor de Jesus se tornou sangue e caiu em terra. Esse fenômeno, a medicina explica, é algo extremamente raro. Isso pode acontecer. A medicina explica esse fenômeno. É extremamente raro. O que aconteceu foi que os vasos sanguíneos da testa de Jesus se romperam, e nos poros dele, ao invés de sair o líquido, do suor, saiu o que? Sangue. Naquela troca que existe entre os vasos sanguíneos, os poros para o exterior, ao invés de sair água, o vapor de água, saiu sangue. Tamanho sofrimento, tamanha dor, tamanha comoção, tamanha intensidade da oração de Jesus. E ele estava enfrentando ali, não uma morte qualquer, como eu já disse. Por que Jesus está pedindo isso? Porque Jesus ia enfrentar a morte eterna. O sofrimento aqui não é porque Jesus vai morrer, não é isso. Se fosse para a morte, Jesus não ligaria. Jesus não estava ligando para morrer na mão dos romanos. Jesus não estava ligando para o abandono dos discípulos. Jesus não estava ligando para os judeus o negarem, escolherem um pária. O problema de Jesus, como a gente vai ver aqui no conteúdo da oração, é que ele ia sofrer a ira de Deus. Por isso que ele está aqui pedindo, se possível, passa essa hora. Mas veja como Jesus pede isso. Primeira coisa, diz o texto, Abba. Está escrito aí, Abba, Pai. Ele usou a palavra aramaico, Abba, e Marcos traduziu para Pai, por isso está aqui, Abba, Pai. Abba significa Pai, não é paizinho não, viu? Tem gente que tem a audácia de chamar Deus de paizinho. Nem Jesus chamava Deus de paizinho. Abba significa Pai. Mas era uma palavra íntima, uma palavra de uma criança que confia no seu pai. Sabe quando a criança, ela se vê em aperto e ela olha e fala assim, pai, confiando? É isso aqui que Jesus está mostrando, que naquele momento de intensa dor, intenso sofrimento, intensa angústia, ele olha para Deus confiantemente, ele sabe que Deus é o seu pai, legítimo pai, ele confia no pai, ele deseja estar com o pai, ele tem intimidade com o pai. É uma palavra, meus irmãos, de intensa ternura, confiança. Não é igual a gente quando às vezes está apertado pelo sofrimento e a gente vai orar para Deus e é irrefletido no orar. Não, aqui mostra toda a intimidade temerosa, santa, respeitosa de Jesus com Deus. Não tem espaço na oração para como as pessoas têm feito hoje, chamando Deus de paizinho e de outras coisas, de maneira irrefletida, achando que tem intimidade com Deus sem ter. Pai. Segundo lugar, Marcos diz, tudo te é possível. Jesus aqui, ao orar, veja, ele está falando da capacidade de Deus, de fazer o que ele quer, do que ele deseja fazer. Então a oração de Jesus, além de ser uma oração respeitosa, amorosa, ela está fundamentada nos atributos de Deus. As orações piedosas da Bíblia, quando a gente olha para o Antigo Testamento, elas estão sempre fundamentadas em quem Deus é, nas suas características. E aqui nesse momento de intensa dor e sofrimento, Jesus está olhando para Deus em confiança e submissão, mostrando que o Senhor pode fazer tudo o que o Senhor quiser. Lembra de Paulo,
orando lá em Efésios 3, ele pede grandes coisas e fala assim: eu sei que Deus é infinitamente capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. A ideia que é essa, confiança, a petição dele está focada num Deus todo-poderoso, num Deus que faz o que ele quiser. O que Jesus quer? Se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus está falando do cálice, meus irmãos, e agora a gente chega no ponto. Por que Jesus quer ser poupado daquela hora? Por causa dessa expressão, este cálice. Quando Jesus fala isso, Jesus está aqui trazendo à sua memória, na natureza humana, o que ele conhecia das Escrituras sobre o cálice, e está informando para nós o que de fato está acontecendo ali. Não é uma depressãozinha, não é um sofrimentozinho, não é uma tristezazinha, é o cálice da ira. Cálice lá de Isaías 51:17, que diz assim: desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice de atordoamento, e o esgotaste. Assim diz o Senhor teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo: eis que tomo da tua mão o cálice de atordoamento, o cálice da minha ira, jamais dele bebereis. Jesus estava falando desse cálice. O cálice é para o povo de Deus, o cálice do inferno é para nós, mas ele está falando o quê? Sou eu que estou tomando esse cálice agora é meu. Se o Senhor quiser, que não seja assim. Salmo 75:8, porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, sorvem-no até as escórias, todos os ímpios da terra. O cálice da ira é para quem? Para os ímpios. Por isso ele está aqui angustiado, ele está tomando um cálice que é dos ímpios. Então, o que Jesus está orando, deixa eu parafrasear para o irmão entender, é como se Jesus estivesse sendo assim: ó Pai, existe outra maneira? Eu concordo em ir para a cruz, eu concordo em entregar a minha vida, eu concordo em derramar o meu sangue, eu posso enfrentar a cruz, eu posso suportar a ira dos judeus, eu posso suportar a ira dos romanos, mas será que eu preciso mesmo estar exposto à tua ira implacável contra o pecado do teu povo? Mas veja, a oração termina assim? Não. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Jesus termina a oração fazendo aquilo que ele deveria fazer naquele lugar. Lembre-se, era o lugar do teste, não é mesmo? Era o lugar da tentação, não é? Jesus vai para a cruz ou não vai? É o teste final, é a tentação final. Vai ou não vai? Aí ele diz: seja feito o que o Senhor quer. A oração de Jesus termina com esta expressão: seja feita a tua vontade, Pai. Eu me submeto aos seus planos. No pensamento de Jesus aqui, meus irmãos, existe algo pior do que a ira de Deus. O que seria? Desobedecer a Deus. A pior coisa para Jesus não era a ira de Deus, era desobedecer a Deus. Por isso ele fala: eu quero fazer a sua vontade, eu me submeto a beber a sua ira, então seja feito o que o Senhor quer. Eu estou vencendo a tentação, eu estou sendo aprovado no teste, eu antecipo a cruz, eu bebo ela aqui, e eu vou beber toda amanhã. Amanhã não, né? Na contagem judaica, naquele mesmo dia, para nós amanhã, né? Eu vou beber tudo, e se mostra completamente preparado para tomar até a última gota do cálice da ira de Deus, mostrando-se completamente submisso a Deus. Ele se submeteu até a morte, e morte de cruz. O servo sofredor é o servo vencedor. Ele venceu a tentação, ele venceu a provação, e onde Davi falhou, Jesus venceu. Onde Adão falhou, Jesus venceu. Jesus
ergueu-se forte num jardim. No homem caiu num jardim. Jesus mostrou-se vencedor num jardim de ira e de sofrimento, mas lá ele venceu. Lá ele colocou sobre si a ira de Deus e disse: é minha, eu amo esse povo, eu vou beber tudo por eles. Como viver esse texto? Eu quero, querido irmão, que você depois tente meditar nesse texto e peça a Deus, não para você sentir a mesma coisa que Jesus, que não tem como, mas para você sentir na sua humanidade caída o peso do pecado, o pavor e a angústia do pecado, porque foi isso que Jesus sentiu ali. Jesus sentiu de maneira plena, nós não, mas tente sentir essa dor, essa angústia, esse pavor do pecado, e se prostre em terra como Jesus. Seja humilde como Jesus. Nós como crentes, nós precisamos sentir esse pavor do pecado. Se você nunca sentiu isso ainda, peça a Deus: Senhor, eu quero sentir esse pavor. Eu não quero ver o pecado como uma coisa qualquer, como um acidentezinho de percurso, sabe, igual você está andando e dá um trupicão na rua. Não, eu quero sentir o pecado no seu peso, como se fosse um acidente de descarrilhamento de trem, um avião caindo, algo terrível. Segundo lugar, só existe uma explicação razoável para as declarações de Jesus aqui nesse texto. Não foi o mero temor dos sofrimentos físicos que levaram Jesus às expressões do seu lábio aqui. Foi o enorme senso da carga da culpa humana, minha, sua, dos eleitos, que esmagaram Jesus aqui, que o prensaram como azeite de maneira peculiar. Foi o senso do indizível peso das nossas transgressões que foram lançadas sobre ele, que o fez aqui gemer e cair em profunda escuridão. O que Jesus estava fazendo aqui é se tornando um maldito por mim e você. O que Jesus estava fazendo aqui é se tornando um pecado por mim e por você. Ele sentiu toda a tristeza que era necessária para a nossa salvação. E lembre-se, é essa aliança que Jesus veio cumprir. Então, quando nós vemos o texto da Santa Ceia e agora olhamos para esse texto, nós aprendemos quão grande preço custa essa nova aliança. Jesus pagou todo esse preço. Sua natureza santa aqui sentiu quão hediondo é ser lançado sobre ele os pecados, e por isso ele se entristeceu. E aí eu lhe pergunto: quais são as coisas que mais te entristecem na sua vida? É o pecado? Será? Ou é a falta de dinheiro? Ou é a falta de um corpo belo? Ou é a falta de inteligência? Ou é a falta de prestígio social? Ou é a falta de parentes que te fazem sofrer? O que mais te deixa triste nessa vida? Se não for o pecado, está errado, querido irmão. Se entristeça profundamente pelo pecado. Terceiro lugar, perceba a agonia do nosso Senhor aqui, pela excessiva pecaminosidade do pecado. E esse é um assunto pelo qual nós crentes estamos sempre muito abaixo do que nós deveríamos estar. Você já viu a maneira superficial e negligente como a gente aborda os nossos pecados? A gente fala um palavrão e a gente não sente tanto peso assim. A gente conta uma mentirinha para o telemarketing que ligou para a gente 20 vezes naquele dia, a gente não está aguentando mais, a gente não sente tanto peso assim. Não é verdade?
A gente cobiça uma mulher e a gente não sente tanto peso assim. Isso mostra quão baixa é a condição moral nossa. Portanto, que as memórias desse jardim aqui hoje despertem em mim e você a ideia de quão horrendo é o pecado. Que esse jardim exerça em nós hoje um efeito santificador, para que eu e você não olhemos mais para o pecado como algo simples, banal, como se nós zombássemos de Deus. Que eu e você olhemos para o pecado de maneira precisa, o quão horror, o quão terrível é o pecado. Lembre-se, Ezequiel disse que quando Deus derramasse o seu Espírito sobre nós, nós sentiríamos nojo de nós mesmos e do nosso pecado. É isso que você tem sentido? Nojo de você? Ou você sente nojo das pessoas? Quarto lugar, notemos o exemplo que Jesus nos deu sobre a importância da oração em tempos de tribulação. Nas suas horas de aflição, Jesus recorria ao remédio mais poderoso que existe, a oração. Por isso nós somos informados aqui nesse trecho que nós lemos hoje, que Jesus orou 3 vezes, mostrando para nós o quão profundamente nós precisamos do remédio adequado para o sofrimento, para as aflições, para as tentações. Você já reparou por que muitas vezes nós caímos em tentações? Porque no momento que a tentação vem, a gente age igual os apóstolos, eu dou conta, mesmo que subconscientemente, e a gente não age igual Jesus, bate a cara no pó e ora. Isso mostra o nosso orgulho, percebe? E aí Jesus mostra, não, vai orar. Por isso que Paulo disse, vocês estão ansiosos? Tome Rivotril. Não, ore. Ele não mandou a gente tomar Rivotril, ele mandou orar. Percebe? Oração. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda a nossa mente e o nosso coração. Remédio que os crentes não usam. Remédio que você não precisa de pagar. Tem gente que faz tratamento de câncer aí, paga R$2.000 no remédio. A oração é gratuita. Vamos orar. Quinto lugar. Então, a primeira pessoa que nós devemos ir nas aflições é quem? Deus. A primeira queixa, entre aspas, que nós devemos fazer tem que ser a quem? Deus. Em forma de oração e não murmuração. A resposta divina talvez não venha imediatamente. O alívio talvez não seja imediato. E talvez a maneira de Deus responder não seja a que você quer, mas só o mero ato, entre aspas, de derramar o nosso coração diante de Deus, de nos achegarmos ao trono da graça, vai redundar em bênçãos, em bem para nós. Por isso, Tiago, que é irmão de Jesus, disse: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Tiago 5,13. Ele não falou, compre uma roupa nova, né? Tome um pote de sorvete, encha a cara de cachaça, coma o quanto você quiser. Está alguém sofrendo? Faça oração. Sexta aplicação. Veja o exemplo que Jesus nos deu sobre submeter à vontade do Pai. A natureza humana de Jesus está passando toda essa angústia. Ele orou, se possível, seja poupado essa hora, mas sua oração final foi: seja feita a tua vontade. Não há nenhum grau de perfeição maior do que esse. Mas Jesus aqui está nos ensinando a aceitar com paciência
a vontade de Deus. Jesus está nos ensinando aqui a fazer o quê? A gostar do que Deus gosta, a odiar o que Deus odeia, a aprovar o que Deus aprova, a desaprovar o que Ele desaprova, e com isso nos manter passivos aqui no sentido de ter paciência, no sentido aqui de ter paz, não inativos, tá? Sobre a mão de Deus. Ou seja, o que Deus está nos ensinando aqui? O crente, qual é a vontade que ele tem que ter? É a vontade de Deus. O ímpio, qual é a vontade que ele tem? É a vontade própria. A vontade própria, que é tão louvada no nosso mundo, é pecaminosa na Bíblia. Qual é a sua vontade? É a própria ou é a de Deus? Sétima aplicação. Qual é a utilidade do sofrimento de Jesus aqui? Em primeiro lugar, para que nós aprendamos a amargar os nossos pecados. Jesus, ao passar por isso, Ele quer nos ensinar: comecem a amargar os seus pecados, comecem a sentir o quão doloroso de fato é o pecado. Ele quer aqui que nós perfuremos nossa própria alma e consciência com o pecado, e que nós nos tornemos tristes na medida certa pelo pecado, e que nós nunca zombemos do pecado, porque tudo isso foi necessário Jesus passar para a nossa salvação. E em segundo lugar, qual a utilidade desse sofrimento de Jesus aqui? Para adoçar as nossas tristezas. Se as nossas almas, em alguma ocasião, estiverem profundamente tristes devido à aflição no tempo presente, nós podemos nos lembrar: o nosso mestre também passou por isso, e o discípulo nunca é maior do que o seu mestre. E então nós podemos nos submeter àquelas tristezas, entendendo o que? O Senhor vai torná-las toleráveis, o Senhor vai nos dar livramento delas no momento certo, e se Deus não quiser nos livrar delas, Ele vai nos conceder maior graça. Paulo, minha graça te basta. E assim nós podemos adoçar também nossas tristezas, de tal maneira que nós saibamos o seguinte: se você estiver triste, você só vai estar triste até a morte, porque o dia que você morrer, nunca mais nenhuma tristeza vai chegar no seu coração. Em último lugar, você notou o quão humilde é Jesus? Jesus colocou o rosto dele no chão. Você tem o hábito de se humilhar diante de Deus e colocar o seu rosto no chão para orar, pedindo perdão pelos seus pecados? Comece a fazer, porque os pecados não eram nem de Jesus e Ele fez isso. Vai ser humilde, porque Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendam comigo. Ele orou assim, mostrando humildade. Quem é você para não orar assim? E veja, Jesus mostrou humildade falando: seja feita a tua vontade. Quem são essas pessoas hoje que falam: Deus, eu determino, faça isso, tem que ser do meu jeito? Determina o que, amigo? Você não determina nada, você não manda nada. Seja humilde, manso e humilde. A verdadeira grandeza na Bíblia é a humildade. Provérbios diz que mais vale o homem que doma o seu espírito do que aquele que toma a cidade, ou seja, quem é humilde. E você sabe uma coisa: o Senhor resiste ao soberbo e aos humildes concede graça. Por isso o reino de Jesus é um reino de humildes. Nenhum orgulhoso vai entrar no reino dos céus. Que Deus nos ajude a ter a verdadeira grandeza, humildade. Por isso, uma vez perguntaram para Agostinho: quais são as 3 principais características cardeais dos cristãos? Primeiro lugar, humildade. Segundo lugar, humildade. Terceiro lugar,
com humildade. Que Deus nos ajude. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, e orar invocando o nome do nosso Senhor. Senhor Deus, que vergonha estar diante do Senhor agora. Como disse o teu servo no passado, cabe a nós o corar de vergonha. Senhor, quão orgulhosos nós somos, quão pouco humildes nós somos. Senhor, quão indolentes nós somos. Senhor, nós não sentimos o peso do pecado como deveríamos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Produza no nosso coração aquilo que Ezequiel disse: vocês terão nojo de si mesmos. Produza em nosso coração o sentimento que houve em Isaías diante da santidade de Cristo ao vê-lo glorificado: ai de mim, estou perecendo, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, esse irmão sentiu todo o peso do pecado. Que nós sintamos, Senhor, e que nós paremos de tratar o pecado como algo banal, simples, porque nós vimos aqui hoje o quanto que Jesus sofreu no corpo e na alma pelo nosso pecado, e Ele só antecipou a tua ira aqui. Senhor, que o pecado seja horrendo para nós, que o pecado seja algo, Deus, extremamente terrível para nós, que ao pecar haja fel na nossa boca e não deleite no pecado, e que nós, ó Deus, olhemos para Jesus com um coração mais amoroso e grato. Ele tomou o cálice que era nosso, era eu que deveria tomar esse cálice, era cada um dos meus irmãos aqui hoje, e nós nunca vamos tomá-lo, porque como o Senhor prometeu para Sião espiritual, vocês não beberão. Jesus bebeu por nós, Senhor. É isso Getsemane, é isso a cruz, o cálice que era nosso em Jesus. Por isso eu te agradeço profundamente, que aquele não conheceu o pecado, o Senhor fez pecado por nós, que aquele que é o mais bendito se fez maldição no nosso lugar. Quão belo é Jesus, quão doce é o nosso Salvador, maior amor não há, Senhor. Por isso Ele disse que, como verdadeiro amigo, Ele prova esse amor morrendo por nós. Como verdadeiro pastor, Ele deu sua vida pelas ovelhas. Que isso possa impactar nossa alma todos os dias, e que assim nossas orações sejam fervorosas, Senhor. Tire de nós essas orações mecânicas, frívolas, irrefletidas, e que os momentos de oração sejam momentos intensos de humildade, de comunhão da nossa alma com a cruz de Cristo, mas não só com a cruz, com o trono da Tua graça. E Senhor, eu lhe chamei de Pai, eu te chamei de Pai como Jesus te chama de Pai, e eu só posso fazer isso por causa do Getsemane da cruz. Graças te dou, o Senhor é o meu Pai, o Senhor é o nosso Pai. Nos ajude, nos abençoe, em nome do Senhor Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão terna do Espírito estejam com todos nós hoje e para sempre, amém.